Olá, amigos! O programa Boas Práticas de Gestão está no ar, trazendo notícias de interesse da administração pública e privada, mostrando as ações exitosas e que servem de exemplo para a sociedade. O tema de hoje é meio ambiente, um tema polêmico que vem sendo muito discutido nos últimos anos, tanto a nível nacional e agora, precisamente, a nível local. Temos 4 órgãos cuidando das políticas do meio ambiente no Ceará. O CONPAN, Conselho Estadual de Meio Ambiente, o COEMA, Conselho Estadual de Meio Ambiente, a SEMASSE, Superintendência Estadual do Meio Ambiente, e a SEMAN, não é? Então, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da FGF TV o presidente do CONPAN, Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente, o nosso amigo ex-deputado federal, Paulo Henrique Lustosa. Só para colocar, Paulo, para o telespectador ficar a par do assunto, o caso é o seguinte: o governo do estado encaminhou à Assembleia Legislativa uma proposta de simplificação de dispensa ambiental para algumas obras estatais urgentes, que ele considera urgente. Agora nós vamos ouvir o presidente do CONPAN, doutor Paulo Henrique Lustosa, e eu gostaria, Paulo, que inicialmente você explicasse toda essa lei que causou tanta polêmica no seio da sociedade, na Assembleia Legislativa, gerou até uma nota oficial do PV, do Partido Verde. Essa lei é tão ruim assim para o Estado? Antes de falar da lei, primeiro eu acho que é importante mostrar para os cidadãos e para os nossos telespectadores que há uma complexidade no sistema nacional de meio ambiente, né? A política de meio ambiente ela é uma política que é de responsabilidade concorrente da União dos Estados e dos municípios. Isso quer dizer que todos 3 têm a mesma responsabilidade de zelar pelo meio ambiente, zelar pelo patrimônio natural. No estado do Ceará, o Sistema Estadual de Meio Ambiente é composto por um Conselho Gestor de Políticas, que é o CONPAN, que é o Conselho Gestor de Política, é o Conselho de Políticas e Gestão Ambiental, que é o equivalente a uma Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Ele tem como órgão de assessoramento a ele, com a participação da sociedade civil, o COEMA. O COEMA é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, equivale ao da esfera nacional ao CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. E tem a SEMASSE, que é a Superintendência Estadual de Meio Ambiente, que é o órgão executor de boa parte das ações da política de meio ambiente, principalmente as ações de licenciamento e fiscalização ambientais. E a SEMAN ainda, né? A SEMAN é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para Fortaleza. Mas, teoricamente, quando o sistema estiver completamente funcional, todos os 184 municípios do estado terão as suas secretarias estaduais, secretarias municipais de meio ambiente e terão conselhos municipais de meio ambiente. Então, no futuro desejado, o sistema será ainda mais complexo. Então, a SEMAN é parte do sistema, mas não é subordinada ao CONPAN ou vinculada, como é o caso da SEMASSE, entendeu? Isso tudo sem falar que o IBAMA, que é um Instituto do Meio Ambiente nacional, né, um órgão federal, tem também atribuições aqui no estado, porque algumas unidades de conservação, alguns parques são nacionais, estão sob a responsabilidade do IBAMA. Então, no caso, os parques, na verdade, estão sob a responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Então, não é um sistema que as regras são claras. Assim, quem está acostumado aqui, assiste muito o seu programa, vendo, por exemplo, a questão da educação. Então, na educação é mais fácil. Assim, educação, ensino fundamental e pré-escola e educação infantil é do município. Ensino médio é do Estado, ensino superior é da União. Né? É razoavelmente bem hierarquizado. As políticas de meio ambiente, não. É todo mundo. Eu estou vendo aqui que tem o CISNAMA. Isso, é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Tem o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Aí vem o Ministério do Meio Ambiente. Ministério do Meio Ambiente. E vem o Instituto Brasileiro. O IBAMA. O IBAMA. E ainda tem os órgãos seccionais. O IBAMA tem seus órgãos seccionais, que são os IBAMAs nos estados, e tem ainda o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que é o que cuida das unidades de conservação, que cuida da parte de biodiversidade e de outros programas ambientais. O tema é complexo e a estrutura também é muito complexa. A estrutura é complexa. Por quê?
exatamente por esse caráter difuso do direito ambiental e do patrimônio ambiental. Quer dizer, o meio ambiente é patrimônio de todos, consequentemente, é responsabilidade e é do interesse de todos. Então, faz com que o arranjo institucional seja complexo. Por isso que aqui no estado do Ceará, o governador Cid Gomes, já na sua administração anterior, mudou a natureza da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e a transformou num conselho. Por quê? Porque ele entende, e eu concordo com ele, que a política estadual de meio ambiente não é executada só pelos órgãos de meio ambiente. A Secretaria de Desenvolvimento Rural, por exemplo, a Desenvolvimento Agrário, a SDA, que cuida de toda a parte do setor primário tem do país, que tem a Emates, tem o Agropolos, eles também têm que ter atenção com a questão ambiental. Porque não adianta eu ficar incentivando o produtor a degradar o meio ambiente. Então ele tem que aproveitar, produzir, respeitando o meio ambiente. A Secretaria das Cidades tem atribuições que são claramente dentro da política de meio ambiente. Sei. Né? Mas então, vamos nos deter, o Compan pega, é um conselho que tem todas as secretarias com assento no conselho, exatamente para dar à política estadual de meio ambiente essa transversalidade em todas as outras políticas. E essa lei que o governador encaminhou à Assembleia Legislativa, tornando, né, mais simplificado o licenciamento ambiental? Essa lei, ela nasce, primeiro, de onde nasce essa lei? Essa lei nasce, de um lado, das demandas das prefeituras, principalmente das prefeituras, e dos pequenos produtores rurais. Aqui, a FAEC já esteve aqui falando sobre a questão do licenciamento para o produtor ambiental, a FETRAES... Os carcinicultores também já falaram. O Banco do Brasil, o Banco do Nordeste. O que é que acontece hoje? Há um reclamo por parte da sociedade que as exigências para licenciamento ambiental de projetos de pequeno porte, projetos de pequeno porte e de baixo potencial degradador. Esses projetos estão, inclusive, tipificados na resolução número 8 do COEMA, do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, veja que são projetos que têm duas características. São de pequeno porte e são de pequeno potencial degradador. Esses empreendimentos, na proposta original, seriam dispensados de licenciamento. Ou seja, não precisariam de licenciamento. Isso já ocorre em vários estados. Minas Gerais faz, Pernambuco faz, Rio Grande do Norte faz. São Paulo, no dia 23 de dezembro, baixou uma portaria dispensando de licenciamento todos os pequenos e médios empreendimentos rurais. Então, isso já era uma prática comum. A Assembleia Legislativa e a sociedade cearense acharam que a dispensa de licenciamento era muito radical, que a SEMAS poderia perder controle sobre esse processo. Então, nós, na discussão na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, o governador entendeu negociar e transigir com as demandas da Assembleia e modificou-se, em vez de ser dispensa de licenciamento, passou-se para um sistema mais simplificado de licenciamento. É como se a gente tivesse um super simples ambiental, né? Não tem um super simples para as micro e pequenas empresas? Teria um super simples ambiental para micro e pequenos projetos rurais, para micro e pequenos projetos de infraestrutura de prefeitura, construção de uma pequena passagem molhada, um pequeno sistema de abastecimento Porque, d'água. na realidade, a notícia que se tem, o presidente, era de que alguns licenciamentos demoravam até mais de 200 dias para serem liberados. E nós estamos hoje, infelizmente ainda, com um tempo médio para licenciamento superando os 180 dias, superando os 6 meses. Mas isso por quê? Porque como a SEMAS acaba recebendo toda a demanda do Estado em termos de licenciamento, seja do microprodutor, pequeno produtor, pronafiano, até o grande, até o mega empreendimento, todos precisam pedir licenciamento na SEMAS. E todos precisam de uma análise, se não igualmente criteriosa, mas precisam de uma análise que consome visita de fiscalização, consome equipe e consome recursos. Isso vai descarregar um pouco a SEMAS. A ideia era essa, ou seja, com essa simplificação do licenciamento, a gente desonera a SEMAS da fiscalização, não é desonera da fiscalização, do trâmite burocrático para esses projetos muito pequenos e libera o esforço dela para projetos de médio e grande porte. Esse foi um dos objetivos da lei. O outro objetivo, e aí muita gente confundiu uma coisa com a outra, era o seguinte: os projetos considerados estratégicos
teriam um tratamento diferenciado. Eles não seriam dispensados de licenciamento. Eu queria até frisar isso, porque até ontem mesmo, lendo o jornal, num dos artigos de opinião, um dia desses, lendo o jornal, nos artigos de opinião, o articulista dizia o seguinte, que o Estado queria dispensar de licenciamento os projetos estratégicos. Nunca houve isso. A dispensa de licenciamento era para os projetos de micro e pequeno porte, de baixo potencial degradador. Que é o quê? A construção de uma passagem molhada. A construção de uma passagem molhada sem barramento do rio, é a construção de um projeto desses habitacionais para 50 casas ou menos. Ou seja, projetos de pequeno porte. Um pronafiano que vai fazer um custeio de 8 mil, 10 mil reais para plantar um feijão, para plantar um milho, onde ele já está. É para esses projetos de muito pequeno porte. Para os projetos estratégicos, o que o governador propôs, e foi o que acabou na negociação, a conclusão final com a participação da Assembleia e da sociedade, foi o seguinte: abriu-se a possibilidade de criar grupos de trabalho ad hoc, com a participação de técnicos da SEMASSE e com a participação de especialistas vindos de outra área, porque você sabe, todo mundo sabe, que não é só a SEMASSE, a administração pública estadual não consegue manter nos seus quadros todos os recursos humanos qualificados que ela precisa. É isso que eu ia lhe perguntar. Então, a SEMASSE está precisando realmente de novos profissionais? A SEMASSE precisa, o governo entende isso, tanto assim que no ano passado o governo fez pela primeira vez um concurso público. A SEMASSE é de 1987. Então a SEMASSE está comemorando, ano que vem, um quarto de século. No ano que vem ela faz 25 anos. Só no ano passado, 2010, fez-se o primeiro concurso para técnicos para a SEMASSE. Então a questão do meio ambiente ficou assim relegada. Ficou ao longo, nós estamos falando de 25 anos, não estamos falando que foi ano passado, que só este governo, Não, nós estamos falando de 25 anos, desde que ela foi criada em 87, a extinção da SUDEC, que era um órgão do Estado, os funcionários, servidores da SUDEC, migraram para o quadro da SEMASSE, de outros órgãos, desde então nunca mais. Nós só vimos trabalhando com servidores terceirizados, com projetos e tudo mais. O primeiro concurso foi ano passado. Mas ainda assim, por exemplo, no concurso, nós não tivemos engenheiros florestais aprovados. Quais são os tipos de servidores que a SEMASSE hoje mais necessita? Nós precisamos, e o próprio Compan? Nós precisamos. Engenheiro florestal é uma área que nós temos carência hoje. Nós não conseguimos no concurso, não aprovou nenhum engenheiro florestal. E são os engenheiros florestais que fazem toda a parte da política de manejo, de unidades de conservação, que fazem as análises de licenciamento para fogo, para desmatamento. Tudo isso você precisa de engenheiro florestal. Nós não temos. E nós temos cursos nessa área aqui no Ceará? Temos cursos nessa área, mas é aquilo, nem sempre o serviço público atrai o profissional. E esta área de meio ambiente, nós precisamos de biólogos, nós precisamos de... Essa área é uma área que tem crescido muito nos últimos anos. A demanda, as exigências da legislação têm crescido muito e, consequentemente, as empresas, o setor privado, têm precisado também desses profissionais para poder cumprir com as exigências legais. Então, gera até uma concorrência difícil para o Estado de competir, que são grandes empresas, grandes empreendimentos que precisam de profissionais na área ambiental, contratando esses técnicos e dando dificuldade para a gente trazer. Então, nós temos necessidade e vamos investir ainda mais no aparelhamento da SEMASSE, seja em termos de equipamento, seja em termos de estrutura, mas principalmente de pessoal. Está previsto algum concurso esse ano? Não, para esse ano não, porque nós ainda temos que chamar o saldo dos concursados do ano anterior. Então, nós vamos fazer, nós esperamos, vamos propor ao governador chamar esses servidores que ainda faltam para completar tanto a equipe do Compan como a equipe da SEMASSE, para aí nós fazermos um balanço de quais são as necessidades adicionais de pessoal para a gente poder estruturar.